Bom dia, boa tarde ou boa noite. Muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o café. Você bebe café? Quero café! Quero café! Quero café! É! Exatamente isso, gente. Eu estou aqui diante de um cafezal e eu não sei se você tem essa oportunidade aí na sua região, mas aqui no sul de Minas nós temos muitos cafezais e a gente consegue enxergar o café e talvez você nunca tenha visto como é o café. Talvez você nunca tenha visto que o café é justamente essa pequena sementinha aqui. Se você buscar na sua internet, você vai, no seu navegador você vai enxergar. E o que eu queria falar sobre o café é justamente a questão da elite econômica no Brasil. Eu não sei se você sabe, mas quando a gente vai estudar Brasil República, a gente vai estudar a questão econômica e a gente entende que os grandes fazendeiros eram justamente os cafeicultores. Eles conduziam, mandavam e desmandavam na política nacional e a gente pensar um pouco sobre o café é importante para a gente perceber como que no Brasil sempre, desde muito tempo, a questão agrária é muito forte. E é claro que os cafeicultores, compondo uma elite, eles foram fundamentais em virtude do imperador e do governo imperial ter acabado com a escravidão no Brasil em 13 de maio de 1888, a sociedade escravista, na sua grande maioria fazendeiros, rachou a aliança que tinha com a família imperial. E óbvio que isso enfraqueceu, uma vez que você tira 80% da economia do Brasil lado a lado com o Império. Naquela época, o Brasil era o maior exportador de café do mundo, né? Sobretudo no início do século XX. Então você pode observar como que o café era extremamente importante e os cafeicultores ocupavam um papel de destaque naquela época. Bom, o que a gente pensa a partir daí? Você sabe que houve o golpe militar e você sabe que foi instaurado no 15 de novembro de 1889 a Proclamação da República. Pois bem, a grande questão é como que esses cafeicultores iriam trabalhar nesse novo governo? Bom, eles vão esperar o momento deles, na realidade, o primeiro momento é por dois militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, mas logo após a República Oligárquica. Observe que a gente fala oligárquica porque é o período em que esses grandes cafeicultores, essa elite, vai justamente dessa maneira começar a governar o Brasil. E observe, a elite cafeicultora ela vai buscar sempre os seus próprios interesses e ela não está nem um pouco interessada em ajudar as camadas mais pobres. Tanto que você sabe que para acabar, um pouco antes de acabar e substituir a mão de obra escrava, porque após a abolição não foi feito nenhum tipo de lei ou nenhum tipo de amparo para pegar todos esses negros que estavam à mercê da sociedade e inseri-los na sociedade. Então isso é um problema crucial que vai até hoje respingar sobre a nossa sociedade. Isso aqui é uma porcaria! Então o grande fato é que os imigrantes vieram para ser uma mão de obra assalariada, mas ainda assim problemática, porque eles já vinham com dívidas e tinham que trabalhar durante grandes períodos de tempo para pagar essas dívidas para os grandes cafeicultores. A realidade é que você conhece a história. A elite pela elite sempre vai querer se manter no poder. É isso que a gente enxerga quando, por exemplo, se cria a república que nós ouvimos do café com leite, que na realidade era a república do café com café. Eram os cafeicultores de Minas Gerais com os cafeicultores de São Paulo, trazendo todas as diretrizes no âmbito federal, e óbvio que isso iria com voto aberto, porque o voto não era secreto, com um clientelismo, com um coronelismo, ou seja, um voto de cabresto, um voto comandado, e aonde naquela época era comum as pessoas trocarem alguns benefícios pelos votos. Mas não quero entrar para tomar uma xícara de café. Que coisa, não? Isso nos faz pensar a sociedade de hoje, como o Brasil está hoje com relação às suas elites.
Historicamente, o Brasil não lida muito bem com as camadas populares, porque já na Primeira República, todas as manifestações populares, elas foram tratadas com agressão, ou seja, belicamente, o exército para cima, e aí eu vou lembrar Contestado, Canudos, a revolta da vacina no Rio de Janeiro, e esses são problemas cruciais para a gente entender como que o governo federal lida com as questões dos mais pobres e das camadas sociais e da preocupação do governo com essas camadas sociais. Por isso, é desse campo que eu gostaria que você olhasse para frente. Brasil hoje, será que a gente já conseguiu romper com essa sociedade elitizada ou elitista, ou com essa sociedade do mais forte e com essa sociedade que busca os seus próprios interesses? Merda nenhuma! Bom, você pensa daí, que eu penso daqui, porque a história nos mostra do presente através do passado, nos fazendo talvez projetar um futuro. Mas para a gente mudar o futuro, a gente precisa saber do passado o que a gente não quer repetir. E será que a gente, em instâncias menores, inferiores, ainda tem repetido essas questões antigas lá, que envolvem aí as questões de elite? Eu não sei. É claro que com o tempo é Getúlio Vargas, na Revolução de 30, que vai assumir o poder e vai acabar com essa ideia oligárquica, justamente dos grandes cafeicultores. Porém, a gente sabe que não é tão simples assim, porque aquilo que a gente institui socialmente demora, às vezes, anos. Às vezes aquilo que a gente está fazendo agora, a gente não vai ver. Quem vai ver é a próxima geração. Por isso é a nossa preocupação histórica e por isso que ela deve estar sempre presente nas nossas ações. Porque o que a gente faz agora, a gente pode não ver, mas as futuras gerações lembrarão dessa história de hoje que nós estamos vivendo. Porque o tempo não para e os estudos também não.